Bom dia, pessoal. Retornando aqui, nossa aula número 74, né? Vamos rever aqueles conceitos sobre cálculo do desvio da agulha pelo cálculo isolado do azimuth, né? Utilizando lá o círculo azimutal, né? Na hora do nascer, na hora do pôr, naquelas circunstâncias favoráveis para calcular o desvio da giro. Aula número 74, acabando o nosso curso, né? Espero que todos já tenham feito o trabalho. O trabalho é tranquilo, é simples, né? E é fundamental, que é exatamente o emprego das linhas de posição astronômica para se chegar numa posição observada. Espero que todos já tenham feito, entregues, né? E tirado 2 no trabalho. Espero que todos tirem 2, é importante, para ir tranquilo já para a prova, certo? Bom, mas nós então na aula anterior a gente viu a parte inicial aí do cálculo de desvio da agulha pelo cálculo isolado do azimuth, a unidade 14, né? Vamos dar uma revisada rápida nos slides e dar continuidade, fazer o exercício efetivamente, que está no MIGS, que eu já falei, quem quisesse podia já olhar lá, está no MIGS. Mas antes eu deixei 2 exercícios, como eu falei, na prova vai ter 2 unidades de ensino que são fundamentais. A unidade de ensino 8.0, que fala da passagem, né, do cálculo da latitude meridiana pela passagem meridiana do Sol, né? Esse exercício vai valer 2 pontos. E o outro é cálculo de alturas, né? As alturas, né? A unidade... aliás, essa da passagem meridiana é 9.0. Essa da correção de alturas é a 8.0, né? Vai cair 4 exercícios. Um de Sol, um de Lua, um de planeta e um de estrela. Então aqui a gente deixou para vocês 2 exercícios mais para praticar. Um de Lua, que é importante, e um de planeta, né? Um praticante de náutico observou o planeta Vênus às 5 horas, 36 minutos e 1 segundo do dia 15 de fevereiro de 2011, obtendo altura instrumental 30 graus, 58,9 minutos. A elevação do olho do praticante era 12,5 metros e o erro instrumental mais 1,1 minuto. Calcular a altura verdadeira de Vênus. Vênus tem uma característica especial, lembram? Que é um planeta, mas no caso de Vênus e Marte, se não me engano, né? São 2 planetas que têm uma correção adicional, né? Vênus e Marte, exatamente. Então a gente normalmente tem a correção já normal, correção de refração, né? Correção de que tem que ser feita por meio do AAP, né? E tem aquela outra correção que é uma correção adicional, a correção de paralaxe, né? Tá certo, pessoal? Porque são muito próximos, Vênus e Marte, então por isso que tem essa correção. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aí, né? Ó, já lemos, né? Então que a gente começa botando sempre a altura instrumental, 30 graus, 58,9, e a gente, o primeiro, digamos assim, já que é correção de altura, né? A primeira correção a ser usada é o erro instrumental. O instrumental é mais 1,1. Então, aplicando aqui o instrumental mais 1,1, nós vamos ter que a altura observada, você combinando a altura instrumental com o erro instrumental. Por que eu digo combinando? Porque o instrumental pode ser positivo ou negativo, então pode ser uma soma ou uma subtração. Fiquem atentos a isso, pessoal, tá? E como é que eu chego nesse erro instrumental do sextante, pessoal? Lembra? Pelo horizonte do mar ou pela observação do Sol. Isso aí também, coisas importantes, está dentro da nossa matéria aí, tá certo? Quem tira é o próprio observador, né? Então isso aqui é verificado pelo próprio observador por um dos 2 métodos, seja o horizonte do mar ou observação do Sol, por aquele modelozinho da DHN, né? Chegando a esse 1,1 minuto. Então somando aqui vai dar 10 a 60 minutos, né? 1 grau, 30 graus, dá 31 graus a altura observada, né? Mas a gente não transforma porque... desculpa, 6,4. Quando a gente entra aí em 12,5 metros, né? 12,5, ó, não é um valor tabulado, está entre 12,2 e 12,6, e o valor da correção menos 6,2, tá certo? Então, dá, a depressão aparente para menos... Está errado aqui, para 12,5 metros. Desculpa aqui, eu copio isso de outro problema, daí na hora esqueço de colocar. Aqui é 12,5 metros, tá certo? 12,5 metros é menos 6,2. Está aqui o dado do problema. Aqui está errado aqui, tá? Mas desconsiderem isso aqui, por favor. A depressão aparente, o valor é esse aqui, menos 6,2, onde eu chego à altura aparente. A altura aparente, então, de Vênus será... Aqui, ó, 2 para 10 dá 8, 7 para 10 dá 3, 1 para 6 dá 5, 53,8 minutos, 30 graus, caiu de 31, né? E agora, finalmente, eu vou entrar, então, com esse AP
na coluna de correção de estrelas e planetas. E como é Vênus, tem duas correções, a correção principal e a correção secundária, né? A segunda correção. Aqui nessa de correção inicial é só esse valor. Eu entro com AP 30 graus 53,8. Aqui nós temos que é 30 graus e 22 e temos 31,58. É menos 1,6. Vamos ver se está exatamente. Correção menos 1,6. Essa é a correção principal de Vênus. A correção adicional de paralaxe para Vênus, olha só, de 1º de janeiro a 18 de fevereiro, qual é a data aqui? 15 de fevereiro, está exatamente dentro daqui. Então tem entre 0 grau e 41 graus, soma 2 décimos de minuto. Qual é a altura tabular? A altura é exatamente entre 0 graus e 41 graus. Então a correção adicional será mais 2 décimos. Isso, mais 2 décimos. Então, fazendo essa continha, eu vou chegar à altura verdadeira, né? Se eu botar 2 décimos aqui, vai ficar 30 graus 54, menos 1,6 dá 2,4, 52,4, né? Olha lá. Altura verdadeira, 30 graus 52,4. Pessoal, só isso. Isso vai valer meio ponto na prova. Não é possível que vocês não sabem fazer. É muito importante saber fazer isso, saber entrar nas tabelas, né? Cada tabela tem uma especificidade, como são as tábuas astronômicas também, né? Então tem que saber como é que entra ali, qual o valor que entra, quais são os argumentos de entrada, os argumentos de saída, tá certo? É isso que eu tentei mostrar para vocês e a gente vai cobrar na prova e vai cobrar na vida. Vocês vão ter que fazer isso também quando forem fazer práticas de navegação astronômica na praticagem ou no seu trabalho normal, certo? Um segundo problema que eu deixei foi: um navegante observou a Lua limbo inferior no dia 3 de abril de 2011, obtendo altura instrumental 61 graus 21,7, sendo o erro instrumental mais 1,3 minutos. A elevação do olho do observador era de 50 pés, lembrando que a altura pode ser em metros ou em pés, né? E a hora média de Greenwich da observação foi às 19 horas, 7 minutos, 33 segundos, determinar a altura verdadeira da Lua. Essa informação é importante porque a gente vai ter uma entrada na tábua onde eu preciso da paralaxe horizontal como argumento de entrada. Então eu preciso ter a hora da observação e o dia da observação para ir na página diária com essa hora da observação, tirar a paralaxe horizontal para entrar na tábua da Lua, na segunda tábua da Lua, lembram? Então a gente vai ter que fazer isso aí, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer esse exercício aí. Primeiro dado, a altura instrumental é dada, 61 graus 21,7. Vamos lá para a página 34 em romano, se não me engano, né? A gente poder ver aqui, 34, 35 em romano, tá lá. Primeira correção da altura é o instrumental, mais 1,3 minutos. Então, somando lá, mais 1,3 vai dar 24, né? 61 graus e 23, 22, 23, tá certo. 3, 7, 10, 1, 2, 3, 23. 61 graus e 23 minutos, né? Entrando com a altura de 50 pés, vamos ver quanto é que dá aqui. A altura de 50 pés, não é fácil de achar 50 pés aqui não, é? Tem aqui pés, coluna de pés, está lá, 50 pés, não é uma tabulada, está entre 49,8 e 51,3, menos 6,9, certo? Essa está certinha aqui, tá, o valor está certinho, não está errado, é 50 pés, e a correção menos 6,9 minutos. Então, subtraindo aqui, 6,9 vai dar 16,1, 9 para 10 dá 1, 7 para 13 dá 6, certo? 7 para 13 dá 6, 1 para 2 dá 1, 16,1. 10. Tá certo? 61 graus, 16,1. Agora vamos para as correções da Lua. A Lua tem, a princípio, 2 correções, mas podem ser 3 ou 4, lembra? A gente tem que ver o limbo, se for o limbo superior, tem aquele negócio de menos 30 minutos, né? Tem que ver aqui essa tabelinha aqui. Mas, ó, o navegante observou a Lua, limbo inferior. Só no caso do limbo, ó, todas as correções são aditivas. Subtrair, porém, 30 minutos quando se tratar do limbo superior. Não se trata do limbo superior, então não vou subtrair nada. Serão apenas 2 correções para esse exercício aqui. A correção principal, a primeira correção, né? Então eu tenho que entrar com esse AP. A primeira correção é só com AP. Na segunda página lá, 61 graus, 16,1. Eu entro aqui em 60, mas é importante guardar a coluna, porque essa vai ser já um argumento de entrada para a segunda correção. 61 graus para 16,1 está perto de 20, né? Seria aqui
Acho que é 37,8, se não me engano. 37,8 seria a correção para 61 graus 16,1. Que a próxima é 37,7, né? Seria, que aqui é quanto? 16,1. Para baixo seria 37,9. Para 10, mas está mais próximo de 20. Mais 37,8 minutos. Vê se está certo exatamente a correção. Então agora, com essa coluna, né? Com o limbo inferior ou superior e com o valor do pH que eu tenho que tirar lá da página diária, como é que eu entro na página diária? Eu entro aqui na página diária no dia 3 de abril, vamos lá, dia 3 de abril, certo? Tem aqui no coisa de vocês, tem dia 3 de abril, dia 1, 2, 3, para a Lua, que hora? 19 horas e 7 minutos, 19 horas e 7 minutos, o pH é 54 minutos. Então eu entro lá na coluna 54, é a primeira coluna, a primeira linha. Nessa coluna que eu tirei o valor da correção inicial, aí pego lá para o valor do limbo inferior, está lá mais 2,3 minutos. Mais 2,3, o pH foi 54, que eu tirei lá da página diária do dia 3 de abril, certo, pessoal? Então, tudo isso que eu falei para vocês. É importante saber manusear essas tábuas e as tabelas, tá? Para poder chegar, como vocês estão fazendo, para usar as tábuas aí da publicação 249, volume 1, para chegar nas linhas de posição astronômica no trabalho, também aqui vai precisar, né? E aí tem esse cálculo também, né? Das correções de altura das estrelas, né? Tem tudo isso lá, certo? Finalmente, fazendo essa continha aqui, é tudo somatório, ó. 8, 11, 12, vai 1, 2 aqui, né? 2 minutos aqui, 1, 6, 13, 15, 6, 13, 15, 16, 16 vai 1, 3, 4, 5, 56,2 minutos então. 56,2 minutos, 61 graus, tá aí, a altura verdadeira. Safo, pessoal? Então é isso que nós temos aí, esses exemplos que eu estou dando, estou, digamos assim, fazendo em aula mais exercícios para vocês treinarem para a prova, treinarem para a vida de correção de alturas. Nós agora vamos para a aula de hoje, que é, né, rever os conceitos que nós já vimos na aula anterior, sobre a unidade 14.0, determinação do desvio da agulha pelos azimutes dos astros, certo? Nós já vimos aí né, quais são os objetivos dessa aula, circunstâncias favoráveis para o cálculo do azimute, como eu já falei na aula passada. Circunstância favorável é que o Sol, na verdade, o Sol que a gente usa sempre, pode ser a estrela polar também, porque ela tem alta declinação, grande declinação, né, quase 90 graus norte, mas qualquer astro pode ser usado para fazer esse tipo de trabalho, desde que esteja no almanaque náutico. Você possa ter o HL, a declinação dele, para poder jogar na tábua ABC de Nori. Mas o Sol é o mais empregado porque é fácil calcular a hora do nascer, a hora do pôr do Sol. Então a gente usa ele. Então, uma circunstância favorável para o cálculo do azimute é que o astro esteja o mais longe possível do seu meridiano superior. Então, no nascer e no pôr, tanto o T1 vai ser próximo de 90 graus e a máxima digressão, ou seja, suas azimutes serão máximos a leste e máximo a oeste. Tá certo, pessoal? Como a gente já falou na aula anterior. Cálculo isolado do azimute empregando as tábuas ABC de Nori. Pessoal, uma tábua é um algoritmo que quer fazer o quê? Quer pegar aquela fórmula da trigonometria esférica e fazer de uma forma mais simples. Não é tão simples, porque tem que entrar aqui, entrar ali, entrar lá, mas pelo menos não precisa fazer aqueles cálculos de tangente, cotangente, não sei o quê. Então, vocês têm que saber usar, tá previsto no nosso currículo aí, fazer o cálculo isolado, tem que ensinar vocês. Seria fácil botar aquela mesma fórmula da trigonometria esférica que vocês sabem fazer, colocar na maquineta lá e calcular, mas tem que saber usar fazendo feijão. Se não tiver maquineta, como é que vai fazer? Tem que entrar na tábua, então tem que saber usar essa tábua ABC de Nori, que tem a especificidade dela, como teve a publicação 249, volume 1, volume 2, volume 3, vocês viram lá, que são diferentes, né? Aqui também é para resolver um triângulo esférico de posição, esse triângulo esférico de posição polo, o Sol e o observador, né? Polo, astro, zênite, né? Então esse triângulo é resolvido aqui na Terra mesmo, aplicando aí os dados que foi empregado para fazer a tábua, o algoritmo que foi empregado para fazer a tábua ABC de Nori, né? E o desvio da agulha, pessoal, olha só. Então, quando eu calculo, né, eu pego lá o meu círculo azimutal, lembra? O círculo azimutal, eu pego o defletor, né? E aponto ali, calculo pelo meu círculo azimutal o azimute do Sol, digamos que eu tenha calculado 0,90. 0,90, então,
o azimuth observado, 090 com o azimuth observado. Daí eu vou para a tábua ABC de Nori e vejo que o azimuth calculado deu 0,89. Quanto é que vai ser o desvio da giro? Se o calculado é que é o verdadeiro, certo? Se eu estou calculando 90 com o observado e 89 com o verdadeiro, significa que o norte está 1 grau para o oeste do norte verdadeiro. Então vai ser 1 grau oeste. Agora, se o azimuth observado for 090 e eu tiver lido no meu observado e o calculado foi 091, né? Observado for 091, significa que está 1 grau a leste, tá certo? 1 grau a leste. O 091 significa que eu começo aqui no norte verdadeiro e vou até o Sol, com 091 graus. Mas se eu estou olhando só 090, é porque eu estou começando ali 1 grau para leste, então é 1 grau leste. Então isso é fácil de entender, certo? É o cálculo, comparação do azimuth calculado e o azimuth observado, tá certo? Para chegar no desvio da agulha. Isso aí a gente vai, é o final, depois de eu trabalhar, de ter verificado o azimuth observado, feito o azimuth calculado pela tábua ABC de Nori, comparando os dois, eu vou ter que saber se o desvio é para leste ou para oeste e o valor que ele é, tá certo? A gente vai fazer isso no exercício que a gente vai fazer hoje aí, tá? Realizar exercícios, que é isso que a gente se propõe a fazer agora aí, tá certo? Depois de rever rapidamente esses conceitos, vamos realizar um exercício que está no MIG, a gente não tem muitas opções aí, quer dizer, dá para fazer, tem outros exercícios no MIGS que fazem da ABC de Nori, quem quiser ter outras opções, quem tiver alguma dúvida pode me procurar, tá certo? Circunstâncias favoráveis para o cálculo do azimuth. Como eu falei, astro em baixa altura, porque para você ver no ciclo azimutal, se estiver muito alto, você não tem como ver ali na repetidora da giro ali, né, certo? Astro com T1 igual a 90 graus. O que é T1? T1 é um ângulo no polo, então o polo é formado pelos lados meridiano superior do observador e ciclo horário do astro. Então, quando é que ele for 90 graus? 90 graus a oeste é quando o Sol se põe. E 90 a leste é quando o Sol nasce. Então, quer dizer, como eu falei, quando o astro está mais afastado do seu meridiano superior do observador. Máxima digressão é quando o ângulo paralático está a 90 graus. O ângulo paralático é aquele ângulo que não interessa na navegação astronômica, mas interessa um pouco, né, que a gente está vendo ele aí, é o ângulo no astro. Então é o ângulo formado entre o ciclo horário do astro e o vertical do astro. Isso aí é uma condição especial, mas o que interessa para a gente, nesse caso, é que seriam as duas posições em que qualquer astro que nasce e se põe no horizonte tem os seus maiores, máximos azimuths, tanto a leste como a oeste. Isso significa o quê? Significa que ele vai estar mais afastado possível do seu meridiano superior, tá certo? Então, novamente, a circunstância favorável é quando o astro está pertinho do horizonte, está nascendo, está se pondo, tá certo? Astros com alta declinação, seria o astro que a gente conhece mais, estrela polar. A estrela polar ela tem quase 90 graus de declinação norte, então seria um astro que a gente poderia marcar também. Observando o astro nas circunstâncias favoráveis, os erros cometidos nos elementos utilizados para o cálculo do azimuth, hora, declinação e posição estimada, terão a menor influência possível no resultado, ou seja, para aumentar a precisão. Então a gente usa as circunstâncias favoráveis para que a precisão desse cálculo do desvio da giro pelo azimuth do Sol seja o melhor possível, certo? Seja mais preciso. Normalmente, os astros observados para a determinação do desvio da agulha são o Sol, nas proximidades do nascer ou do pôr, a altura verdadeira menor que 15, o ideal é que seja 1 grau, ou seja, nasceu, você já está lá, você tem como calcular, certo? A gente pelo almanaque náutico calcula a hora do pôr, a hora do nascer, então nessa hora você já está lá no seu círculo azimutal, com a sua posição estimada, tirando lá com o cronógrafo a hora que você está tirando o azimuth, para daí usar aquele modelinho que eu já vou mostrar a vocês depois, o modelinho da DHN, o 0602, negócio assim, para a gente poder fazer o azimuth calculado, né, pela tábua ABC de Nori. E a estrela polar tem a latitude 20 graus norte, com altura, então, até 20 norte, teria altura menor que 20 graus, tá certo? Então, isso eu nunca fiz não, mas existe, está no nosso livro, tá? Tem uma explicação lá como é que faz pela estrela polar. Em navegação astronômica, o desvio da agulha pode ser determinado pelo azimuth de um astro e o azimuth calculado. A diferença dos dois, certo? O azimuth observado e o azimuth calculado, para o instante e local da observação. O astro geralmente observado para a determinação do desvio da agulha é o Sol, que está em condições favoráveis nas proximidades do nascer e do pôr aparentes. Aparente é porque o Sol está parado e a Terra que se move, né? Aparentemente ele nasce e se põe. Na verdade, a Terra que faz a rotação
e dá essa impressão de que ele está nascendo esse ponto. Para que o azimuth observado tenha precisão, é necessário que a altura do astro seja menor que 15 graus. Sendo assim, os instantes favoráveis para a observação do azimuth são próximos do nascer e do pôr dos astros. Para fazer a observação, utilizamos um círculo azimutal ou alidade telescópica. Eu mostrei a vocês lá no MIGS, volume 1, página 104, né? Tem lá a utilização da agulha giroscópica, como é que faz para usar o círculo azimutal para tirar o azimuth do Sol, o azimuth observado, tá certo? Tá? Então, quem quiser, página 104 do MIGS, volume 1, tá? Tá bem explicado lá como é que tira. Eu li na aula passada, né? Então, tem aqui o círculo azimutal, tem a mira com retículo, tem a fenda, e aqui esse conjunto aqui, certo? Espelho e uma fenda também, com bolha, tudo mais. E sempre lembrar que quando você vai fazer isso, vai fazer o desvio, tem que verificar se aquela repetidora da giro está sincronizada com a giro mestra. Atenção, esse detalhe é importante, tá? Se não estiver sincronizada, você já está embutindo ali um desvio no seu cálculo, um desvio da giro, certo? Então, o círculo azimutal e a alidade telescópica são possíveis para tirar o desvio da agulha pelo azimuth do Sol, ou seja, fazer as observações, fazer o cálculo do azimuth observado, tá? Para a observação do azimuth, para a determinação do desvio da agulha, as seguintes rotinas deverão ser seguidas. Observar o azimuth próximo do nascer ou do pôr do Sol, a altura menor que 15 graus, anotando o azimuth observado. Hora precisa da observação, um cronógrafo, hora precisa, porque você precisa depois de HMG para poder achar o HL e a declinação do Sol naquele instante. E posição estimada no momento da observação, latitude e longitude do momento que você está fazendo isso, para poder fazer os cálculos da tábua ABC de Nuri e chegar no azimuth calculado. É a mesma coisa daquela tabelinha da publicação 249, volume 1, certo? Então, ou seja, todos os dados são importantes, né? Não vai ter posição estimada, não, é posição assumida, não vai ter posição assumida, mas é preciso ter a posição estimada perfeita ali, perfeita, quer dizer, é estimada, né? Com a hora da observação e posição estimada, obter o valor do azimuth verdadeiro calculado do astro na tábua ABC de Nuri. Isso aqui é a hora da observação e a posição estimada, a gente vai ver que vai entrar, vai calcular o A, o B, o C. O A, a gente precisa do HL, a latitude, o B precisa da declinação e a latitude, o C, a combinação de A com B, e depois vai dar também o azimuth quadrantal, e a gente sai depois com o azimuth verdadeiro, que é o azimuth calculado. E esse azimuth calculado a gente compara com o azimuth observado para... Por fim, a diferença entre o azimuth calculado e o azimuth observado será o desvio da agulha arredondado para meio grau. É sempre valor inteiro, né? A gente não bota 2,3, 2,5, é 2, ou é 2,5, é 3, tá certo? Aproximado para meio grau, que for mais próximo do valor de meio grau. A gente vai ver lá que vai ter uma aproximação. O cálculo em função da hora e da posição pode ser feito por dois métodos. Tábuas de azimuth, tábua ABC de Nuri, e calculadora científica ou Tamaia N. Esse aqui, se vocês forem usar, vão usar na praticagem. A gente aqui não vai ensinar vocês, mas tem algumas dicas aqui no Almanac, no MIGS. Alguém também na internet, que quiser ver, pode procurar que vai encontrar efetivamente como calcular o desvio da giro usando a Tamaia NC2000. Se bobear, tem até algumas mais modernas atualmente. Mas não adianta, só tem argumentos de entrada que você vai ter que pegar, ou seja, o azimuth observado, a hora, a posição. Então tem que pegar, saber o que vai estar usando para poder embutir lá. Ela certamente faz o cálculo total da tábua e te dá o valor do azimuth calculado, tá certo? Mas aí só, aqui a gente não ensina no nosso curso não, tá? Isso aí fica por conta de cada um. Cálculo do azimuth pelas tábuas ABC de Nuri. As tábuas ABC de Nuri dividem a fórmula para cálculo de azimuth em três partes. Ele dá o ângulo no zênite, é igual ao arco tangente, cosseno da declinação de quem? Do astro, do Sol, naquele momento que você observou. Seno do HL, de quem? Do HL, pela hora da observação eu calculo tanto a declinação como o HL, certo? Calculo o HG, depois com a longitude estimada, calculo o HL. Cosseno da latitude, latitude estimada, seno da declinação, a mesma declinação que está aqui, seno da latitude, cosseno da declinação e cosseno da HL. Então esses são os dados que você sai com o ângulo no zênite. A tábua ABC de Nuri, vamos abrir lá, pessoal. Vocês têm aí a ABC de Nuri, depois do Almanac Náutico, é a primeira tábua, né? Só a gente dá uma olhadinha aqui, o que ela diz aqui. Olha só, tábua ABC de Nuri, extrato. Essas tábuas originam-se da necessidade de tornar prático o emprego de uma das fórmulas clássicas para a resolução do triângulo esférico de posição.
Se P representa o polo elevado, Z o zênite e A o ástro, triângulo da paz, aí ele bota aqui uma fórmula de trigonometria esférica, onde dividindo tudo por seno de T1, seno de C, e blá blá blá, e chega numa fórmula final. Nota, nesta fórmula, o primeiro termo passará a ser representado por A, o segundo por B e o terceiro por C. Então, na verdade, é essa fórmula aqui que ele desenvolve lá de uma certa forma, que ele consegue, então, chamar cada parcela de A, B e C, de onde vem imediatamente o valor do azimuth A em função de A mais ou menos B e da latitude. Aí bota mais uma fórmula de trigonometria esférica. A tábua C dá os valores do azimuth calculado por meio dessa fórmula. Entra-se, portanto, na tábua C com os valores de C igual a mais ou menos B e de latitude. Inicialmente são apresentadas as tábuas A e B. A na página da esquerda e B na página da direita, para latitudes e declinações até 60 graus, e finalmente são complementados por latitudes até 80 graus e declinações até 75 graus. Nas tábuas A e B, o argumento ângulo-horário é dado em graus e minutos de arco, desde 0 grau 15 minutos até 359 graus 45 minutos. O ângulo-horário é o argumento horizontal dessas tábuas, ângulo-horário horizontal e a latitude o vertical. Na tábua B, a gente tem ângulo-horário e declinação. Tá certo? Ângulo-horário e latitude, ângulo-horário e declinação. Se o astro tem um ângulo-horário compreendido entre 0 grau e 180 graus, então ele está a oeste do meridiano, certo? E seu ângulo-horário deve ser procurado na linha superior de um dos dois pares de linhas relativas a esse argumento. Um dos pares está inscrito na parte de cima e o outro na parte de baixo da tábua. Se o astro tem um ângulo-horário compreendido entre 180 graus e 360 graus, então ele está a leste do meridiano e o seu ângulo-horário deve ser procurado na linha inferior de um dos dois pares de linhas relativas a esse argumento. Ele está explicando como usar a tábua, como usar o algoritmo. Na tábua A, o argumento vertical é a latitude e a tábua B, a declinação, ambos dados em graus inteiros. Então é uma aproximação, a gente vai ver que quando a gente fizer o exercício, é um dado que sai de lá, a correção A, a correção B, né? O A e B são valores aproximados, não exatos, tá? Não tem que fazer interpolação, faz uma interpolação a olho, de vista, né? Especial atenção deve ser dadas às regras inscritas verticalmente nas partes laterais das tábuas e que se destinam a denominar os elementos obtidos dessas tábuas, os nomes, né? Então, declinação tem norte ou sul, né? Ângulo horário local, apesar de ângulo horário local só ter parte, ângulo horário local é considerado como se fosse o T1, né? Se for até 180 graus é oeste, se for mais de 180 graus é leste, né? A gente vai ver que o HL aqui vai acabar tendo nome também, igual o T1. Né? Então, essa denominação é importante, porque determinará o valor de C, argumento horizontal de entrada na tábua C, cujo argumento vertical é também a latitude, que nos fornecerá o valor do azimuth verdadeiro, azimuth quadrantal, que a gente depois tem que fazer um diagrama azimutal para transformar em azimuth verdadeiro. As regras para a determinação de C são apresentadas na parte inferior desta tábua. Tem lá umas regras, mais ou menos como tem na publicação 249, para transformar ângulo zenital ângulo no zênite em azimuth verdadeiro, também aqui tem, mas o azimuth quadrantal é muito fácil, né? A gente vai dar uma dica aí para vocês, tá certo? Pelo método das tábuas de Nori, calcular a latitude estimada e longitude estimada do local que você vai fazer a observação do azimuth do Sol. Observar o azimuth do Sol anotando a hora média de Greenwich da observação. Pelo cronógrafo, você não pode levar o cronômetro para lá, certo? A hora do cronógrafo combinado com o estado absoluto vai te dar a hora média de Greenwich. Calcular o AHL da observação. Como é que calcula a HL da observação? Vou na página diária do Almanaque Náutico, com a hora da observação, a gente vai ver que o exercício que a gente vai fazer é um exercício que está no MIG, a gente não tem no nosso extrato, é um exercício de 93, onde as páginas do Almanaque Náutico vão estar no MIGs, mas tem aqui exposta também em slides, aí não tem problema, tá? Mas as páginas que a gente vai usar da tábua ABC de Nori tem aqui sim, tá? Então pode dar uma olhada aqui. Então, o HL a gente vai, calcula lá a hora, né? A hora, o HG, depois minutos e segundos, acréscimos, né? Então calcula o HG, combina o HG com a longitude, daí num diagrama de tempo, né? Se tiver oeste eu subtraio, se tiver a leste eu somo, né? A longitude, para poder chegar no HL, tá certo? HL da observação. Como eu falei, esse HL aqui, nesse caso, tem nome. Se for até 180 graus é oeste, se for mais de 180 graus é leste, né? É igual o T1, mais ou menos.
calcular a declinação do Sol. Como é que calcula a declinação do Sol? Página diária do Almanaque Náutico, entra lá com a hora da observação, hora cheia, tiro lá na página diária, depois pega aquele Dzinho, vejo se a declinação está subindo, descendo, está crescendo mais ou menos, entro lá na página de minutos, pego a correção, jogo lá e tenho a declinação, certo, pessoal? Tudo isso tem um modelozinho da DHN que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco. E aí, então, entrar nas tábuas ABC de Nori, que são essas que nós temos aqui, que vocês têm que saber usar, encontrando os elementos, os argumentos A, B, C e azimuth quadrantal. O azimuth quadrantal, a gente calcula o azimuth verdadeiro, compara com o azimuth observado e calcula o desvio. Tá certo, pessoal? Como já falei, calcular o desvio é o quê? Se eu tenho aqui o meu azimuth observado 090, então significa que o norte dá giro para mim, tá? 90 graus, mas digamos que o azimuth calculado foi 089. Se é 089, significa que o meu norte dá giro está 1 grau para oeste, então é 1 grau oeste. Mas se o meu azimuth observado foi 091, significa que o norte da giro está 1 grau para leste. Então tem que saber fazer essa comparação entre o azimuth observado e o azimuth calculado. Tá certo, pessoal? Para saber se o desvio é leste ou oeste. Determinação dos elementos A, B, C pela tábua de Nori. A tábua A, como já falou lá, né, função de HL e latitude, ângulo horário local e latitude. O A tem nome oposto ao da latitude. O que significa nome oposto da latitude? Se a latitude for norte, o A é sul. Se for latitude for sul, é norte, exceto quando o HL estiver entre 90 e 270. Então, se o HL for entre 90 e 270, o A não tem o nome oposto, tem o mesmo nome da latitude, certo? Tábua B, função do HL e declinação. Aqui é HL latitude, aqui é HL declinação. B tem o mesmo nome da declinação, aqui não tem dúvida. Se a declinação for norte, o B é norte, se a declinação for sul, o B é sul. O A pode variar, vai depender inclusive do HL, está entre 90 e 270, ou entre 0 e 90 e 270 e 360, tá? Observação, quando o HL for maior que 180, HL é chamado de leste, como a gente falou, é mais ou menos igual ao T1, né? Quando o HL for menor que 180, HL é chamado de oeste. Então, HL aqui é considerado como se fosse o T1, tá? Só que sem colocar o valor do T1, né? T1 seria para leste 180, 360 menos o HL. Simplesmente eles dão um nome para o HL nessa tábua para o valor. Se até 180 é oeste, até está aqui, quando é menor que 180, e quando passa de 180 é leste, tá certo, pessoal? Só entender isso aí. Não tem mistério, não. O C, o argumento C é A mais ou menos B, mas ele depende aqui, ó. Somar quando A e B tem o mesmo nome. Lembra que A e B pegaram os nomes lá, que tá tudo definido na tábua ABC de Nori, tá? Não vai ter problema. A gente vai poder olhar lá e descobrir que nome é A, que nome é B, e se tem o mesmo nome, somar de mesmo nome. Subtrair quando A e B tem nomes contrários. Aí é que faz a diferença de A e B. Quando A e B tem o mesmo nome, soma. Quando A e B tem nome contrário, subtrai. C tem o nome do maior entre A e B, ou seja, se for quando C igual a menos B. Quando for o mesmo nome, o C vai ter o mesmo nome de A e B. Quando tiver A e B diferentes, for nomes diferentes, então é subtrair e pegar o nome do maior, tá certo? C tem o mesmo nome de A e B quando C é igual a A mais B, é óbvio, né? Tábua C, finalmente, função da latitude de C. Calculando esse C, eu entro finalmente na tábua C. São 3 tábuas diferentes, tábua A, tábua B e tábua C. Por isso que é tábua ABC de Nori, certo? E a gente sai com a azimuth quadrantal, certo? Azimuth quadrantal, e a azimuth quadrantal tem o nome de C, o valor que você pegou aqui para C, e do HL. Por isso que é importante. O HL aqui tem um nome como se fosse o T1. Até 180 graus é oeste, de 180 até 360 é leste. Tá certo? Então, essas dicas, né, que todos vocês já, junto comigo, já vimos ao longo do curso, certo? Então, vamos lá, vamos partir para frente aí. Como o azimuth quadrantal, com o azimuth quadrantal determina o seu azimuth calculado, né? Então, a gente já mostrei um slidezinho que simplifica isso, né? Azimuth quadrantal parte do norte ou do sul para leste ou para oeste até 90 graus, certo? Compara-se depois o azimuth calculado com o azimuth observado do astro, como eu falei. Dependendo de qual for observado e calculado, eu vou calcular o desvio da agulha para leste ou para oeste e o valor dele, certo? Determina-se o desvio da agulha. Então é isso, tá certo? Esse é o algoritmo para chegar no desvio da agulha pelo azimuth do Sol.
Primeiro você observa, depois calcula, compara os dois e chega no desvio da agulha. O cálculo do azimuth entre ABC de Nori é feito em 3 etapas. Entra-se na tábua A com latitude HL obtendo A. Tem que ver qual o nome de A, lembra? Está escrito lá. Entra-se na tábua B com declinação em HL obtendo B, que é sempre o nome da declinação, se não me engano. Aí entra-se na tábua C com esse CA mais ou menos B, obtendo, não é Z, é AZ, azimuth quadrantal do astro, né? Eu já falei, tá errado esse, não é ângulo no zênite não, azimuth quadrantal. Ele botou um Z grande aqui, mas é azimuth quadrantal. Transforma-se então azimuth quadrantal em azimuth verdadeiro do astro, que será utilizado para a determinação do desvio da agulha. Temos que chegar no azimuth verdadeiro, para poder calcular com o azimuth observado, né? O azimuth verdadeiro calculado aí vai ser o azimuth calculado, certo? Atentar às regras escritas verticalmente nas partes laterais das tábuas, de que destinam a denominar os elementos subtidos. É isso aqui, ó. A tem nome oposto ao da latitude, exceto quando o ângulo horário está compreendido entre 90 e 270. Então, essa é na página A, certo? Aqui, ó, para entrar em A, você, para saber o nome do valor do A, se é norte ou sul, porque vai ter o mesmo nome da latitude, certo? Tem o nome contrário, o nome oposto, mas se o HL tiver entre 90 e 270, não é o nome oposto, é um nome igual da latitude, certo? Ou seja, norte ou sul, tá bom? Só para lembrar, né, HL é ângulo no polo, né? Lembrando que a HL, eu fiz questão de trazer isso aqui, porque o HL começa no meridiano superior do observador e vai até o ciclo horário do astro, né? O HL é de 0 a 360 graus. O que eles fazem na tábua ABC de Nori é transformar o HL com os nomes do T1, porque o T1, lembra? O T1 ele pode ser, aqui quando está o T1 a leste, é 360 menos HL, então tem um valor do T1, esse daqui, né? E chamado leste. Já quando o astro está a oeste, o valor do T1 e do HL são o mesmo. No caso da ABC de Nori, o HL ganha um nome para oeste ou para leste. Se até 180 vai ser HL oeste e acima de 180 ele não muda para T1, ele simplesmente vai ter o valor dele, mas é leste. Tá certo, pessoal? Só para entender essa relação aqui, que na tábua ABC de Nori não se trabalha com ângulo no polo, apenas com HL, mas HL com o nome oeste ou leste. Tá? É importante entender digamos assim, esse algoritmo que faz parte da tábua ABC de Nori, tá certo? Não tem nada de errado não, é só considerar que a partir de 180 graus o HL vai se chamar leste, até 180 graus o HL chama-se oeste, tá certo? Não é o T1, não tem nada a ver com o T1. T1 é um ângulo que vai do meridiano superior do observador até o ciclo horário do astro, na menor distância possível, e não passa de 180. O HL não, o HL aqui, ó, nesse caso aqui seria um HL a leste e é um valor maior que 180. Tá certo, pessoal? Só entender que isso é um algoritmo para usar a tabela ABC de Nori, a tábua. E o azimuth quadrantal, só para dar azimuth verdadeiro igual ao azimuth quadrantal quando é no quadrante nordeste. Qualquer ângulo aqui, se o azimuth quadrantal for 0,80, o azimuth verdadeiro é 0,80. Já no quadrante sudeste, olha só, quadrante sudeste, se o azimuth quadrantal for aqui, o azimuth quadrantal parte do sul para lá, digamos que seja aqui 80 graus, então seria 80 graus sudeste, seria 10 graus para cá, então eu teria que fazer 180 menos 80, seria 100 graus de azimuth verdadeiro, só para dar um exemplo prático. Já nesse azimuth aqui, nesse quadrante aqui, sudoeste, eu somo. Se o azimuth fosse 80 graus sudoeste, então eu teria que pegar esse 80 mais 180. 180 mais 80 dá 250, 260, tá certo? E aqui no noroeste vai ser 360 menos o azimuth quadrantal. O azimuth quadrantal parte do norte vai até o astro. Se fosse aqui 0,8 graus, 0,80 graus no noroeste, então eu teria que pegar 360 menos 80, daria 280 graus, tá certo? De azimuth verdadeiro. Então essa é só uma regrinha simples para a gente transformar azimuth verdadeiro em azimuth quadrantal. Aqui diz que na tábua C, eu nem vi essa, na tábua C a gente tem aqui a relação aqui para transformar, mas eu nem cheguei a ver aqui qual é a transformação que ele faz. Deixa eu ver se tem aqui. Eu sinceramente não vi nenhuma. Ó, tem os azimuths aqui. Não tem nada não. Você tem que transformar mesmo o azimuth quadrantal em azimuth verdadeiro utilizando ou o diagrama azimutal ou essa relação aqui que eu estou falando para vocês, certo?
Tem um exemplinho aqui. Se o azimuth quadrantal for 30 graus sudoeste, então aqui nesse quadrante aqui vai ser 180 menos o azimuth quadrantal, né? Tá aqui, ó. Certo? O azimuth verdadeiro é 150, que vai ser 180 menos 30. Tá certo, pessoal? Tá bom? Então vamos agora fazer o exercício que está no MIG. A gente só vai, digamos assim, passar para vocês como é que se usa a tábua, uma coisa bem simples, bem básica, né? Tá? Mas é importante vocês aprenderem, e fazendo isso aqui vocês vão saber usar a tábua ABC de Nori. E qualquer coisa está escrita na tábua, está escrito no MIGS, todo o algoritmo está bem definido aí, certo? Tem inclusive exercícios no MIGS além desse, que vocês podem olhar lá, quem tiver, eu quero saber isso bem, porque isso realmente na praticagem é exigido fazer o desvio da giro pelo azimuth do Sol. Então tem que saber como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, tá? A prática vai ser na praticagem mesmo, como já diz, né? Olha lá, no dia 8 de novembro de 93, com o navio na posição estimada, latitude 24 graus 18 minutos sul e longitude 44 graus 13 minutos oeste, observou-se o azimuth do Sol próximo ao ocaso pela repetidora da giro, que estava sincronizada com a agulha mestra, só para chamar a atenção que isso é importante, obtendo-se. Então o azimuth obtido foi 257, então eu já sei que eu estou ali, né, 270 é oeste, 257, então o azimuth seria a marcação verdadeira do Sol na hora que o Sol se pôs, tá certo? 257 graus, né? Então agora eu tenho que calcular o azimuth observado e comparar esse com o azimuth calculado. Eu tenho que fazer o azimuth calculado, esse aqui é observado, né? Tem que fazer o calculado e comparar o valor que eu calcular pela ABC de Nori, eu vou comparar com esse, vou ver se vai estar então o desvio da giro vai ser a leste ou vai ser a oeste, certo? A hora do cronômetro, 20 horas, 27 minutos e 55 segundos. Por que isso é importante? Porque para entrar na ABC de Nori eu vou ter que ter o HL, daí tirar o HG do Almanaque Náutico, eu preciso da hora e da data, certo? Na página diária, 8/11. Então isso aqui tudo está lá no MIGS, pessoal. A gente só vai usar da nossa tábua de extrato só a tábua ABC de Nori efetivamente, tá? Esses dados do Almanaque Náutico estão no MIGS. E o MIGS, como eu falei aí, vai ser possível usar na prova, certo? Então, vocês além de ter que obrigatoriamente levar o extrato de tabelas, podem levar, ninguém é obrigado a levar, pode levar o MIGS se alguém quiser, mas que não quiser não tem problema, tá? É só uma ferramenta para na hora da prova, cuidado para não se enrolar, porque às vezes fica demorando para achar, e não é fácil achar, né? Mas quem quiser levar, já estudou, já sabe onde está, porque não adianta você levar o MIGS sem ter aberto ele. Não vai adiantar nada. Tem que levar o MIGS para quem já sabe aonde estão as coisas, só para tirar uma dúvida. Eu tenho dúvida se isso é para lá ou para cá, se as Três Marias, quando eu aponto para o sul, vai ser Sírios ou vai ser Aldebaran. Se eu tenho essa dúvida, daí eu vou lá e tiro essa dúvida. Então não adianta levar o MIGS se você não estudou pelo MIGS. Não adianta, certo? A gente tem aí os slides, tem o MIGS, mas é preciso ter estudado pelo MIGS para levar ele para bordo, para a prova. Não adianta levar e abrir ele na hora da prova. Vai se enrolar todo, vai tirar 0 na prova. Atenção, pessoal. Quem quiser levar o MIGS para a prova, estude pelo MIGS para saber o que tem lá, o que vai poder te ajudar na prova, tá? Então, olha lá, azimuth do giro é 257 graus, e hora do cronômetro, né? Que seria a hora do cronômetro, que é aquela que eu tirei no cronômetro, aqui já diz que o estado absoluto é 0, vai ser então essa mesma hora, 20 horas, 27 minutos e 55 segundos, vai ser a hora média de Greenwich. Determinar o desvio da giro pelas tábuas ABC de Nori. Então, como eu falei, tem um modelo, DHN 0, aqui o número dele aqui, DHN, cadê? DHN 0612, é esse modelo aqui. Então, com esse modelo aqui, que é tipo aquele da gente calcular o erro instrumental, né, que a gente fez pelo Sol, né, nós temos aqui esse cálculo de azimuth para determinação do desvio da agulha pelas tábuas ABC, tábuas para navegação astronômica. Então, a gente bota o navio, a data, e a gente vai preencher, então, todos esses dados aqui. Começa com a hora do cronômetro, o estado absoluto, o cálculo da combinação desses dois, que o estado absoluto também pode ser positivo ou negativo, da hora média de Greenwich. Com essa hora média de Greenwich eu vou entrar lá, vou tirar o HG, né, ângulo horário de Greenwich, e a correção. Os valores chegam no ângulo horário de Greenwich do Sol, combinando com a longitude, vai depender se eu estou a leste ou se eu estou a oeste, vou calcular o HL, certo?
com HL, eu vou saber aqui, esse TI, na verdade, é para indicar que lado, né, aquela história, o HL, no caso da ABC de Nuri, tem nome, então vai ser mais 180, menos 180, é saber se é oeste ou leste. A declinação também tirada por meio dessa hora média de Greenwich, na página diária do Almanaque Náutico, com a correção de D, tem a declinação, tem a latitude estimada, e aí vou trabalhar na tábua ABC de Nuri. Essa parte toda aqui vocês têm no seu extrato de tábuas. Essa daqui não, essa aqui toda está no MIGS, tá? Vamos lá então. NE Brasil, né, o exercício trata-se do navio Escola Brasil. Dia 8/11/93, né? A gente está usando o exercício que está lá no MIGS, certo? Então, a primeira, a hora é 20 horas, 27 minutos, a hora do cronômetro, né? A hora do cronógrafo, na verdade, 20 horas, 27 minutos e 55 segundos, que combinada com o estado absoluto me dá a hora média de Greenwich, tá certo? A hora do cronômetro é aquele que eu peguei no cronógrafo, que eu dei partida lá, né? Então eu tenho aqui o estado absoluto 0 segundo, vai dar 20 horas, 27 minutos e 55 segundos. Agora, como eu tenho a data, dia 8/11/93, então não adianta, eu tenho que pegar, a gente vai ver que vai aparecer aqui como slide, para essa hora, para esse dia 8/11/93, para a hora 20 horas 27 minutos, como é que eu calculo o HG do ponto vernal, né? Então, o Almanaque Náutico, lá está. Então, lá, aumentando ali, eu tenho para o dia 8, que é segunda-feira, né? Para as 20 horas, né? 20 horas, ó. E aqui eu tenho a correção de acréscimo e correções, são 20 horas, 27 minutos. Aqui eu tenho 26 e 27, está aí os dados. A hora do cronômetro, 20 horas, 27 minutos e 55 minutos. O dia 8 de novembro. O HG sai da onde? Sai daqui, certo? Aqui, ó, para 20 horas, ó, 124 graus, 02.9. Aqui está, certo? Se alguém tem alguma dúvida ainda, como tira, é lá do Sol, certo? Na coluna do Sol, no dia 8. Atenção, que aqui é 6, 7, 8, né? Tem que tirar na parte certa do dia, né? E está aqui o valor, 124,02.9. E aí eu pego aqui com 27 minutos e 55 segundos, aqui 27 minutos e 55 segundos para a coluna Sol, vai ter aqui 6 graus, 58,8. Aí está o acréscimo. Somando os dois, eu vou ter o HG do Sol, certo? Aí está. O HG do Sol é a somatório desses dois, então vai ser 9, 8, 17, vai 1, 8, 10, 11, vai 1, 5, 6. Daí passa para lá, 125 mais 6, 131. 131 graus, 01.7. Então, calculei o HG do Sol. Lá está. Certo? O HG do Sol, 131 graus, 01.7. A longitude estimada é 44 graus, 13 minutos oeste, né? Longitude estimada é 44, 13 oeste. Então, se ela é oeste, pessoal, certo? Se a gente fizer o diagrama de tempo, se eu estou a oeste, então o HG parte de Greenwich até o círculo horário do Sol, né? Até o círculo horário do Sol, certo? Que é do polo até o astro, né? Então, quer dizer, se eu estou a oeste, o que eu vou ter que fazer aqui? Subtrair. O HG menos a longitude é que vai me dar o HL, certo? É o que parte do meridiano superior do observador até o círculo horário do Sol. Eu parti de Greenwich até lá, então, certo? Menos aqui, fazendo menos, vai dar aqui, ó, 0 para 7, 7, 3 para 11, 8, 2 para 10, daí passa um grau para lá, vai ser 60, 2 para 6 dá 4. Aqui vira 130, 4 para 10, 6, 5 para 13, 8. 86 graus, 48,7. Então, esse é um dos argumentos importantes para a entrada na tábua ABC de Nuri. 086, 48,7. E ele, HL, é oeste ou leste? Né? Como a gente falou, o HL parte do meridiano superior do observador e vai de leste para oeste até 360 graus. Mas na tábua ABC de Nuri, o algoritmo exige que o HL tenha nome, ou seja, é leste ou oeste. No caso, até 180 é oeste. Então aqui a gente vai considerar que o ângulo no polo TI seria o HL com nome, 86 graus, o mesmo valor, só que é oeste. Se fosse mais de 180 graus, seria leste, tá certo? Agora vamos ver a declinação. A declinação também temos que entrar no Almanaque Náutico, que só tem lá no MIGS, nós não temos esse Almanaque Náutico. Novamente, no dia 8 de novembro de 93, para as 20 horas e 27 minutos, aqui ó, 8, 20 horas e 27, dias 20 horas vai dar 16 graus, 44,3 sul, tá aqui, certo? Olha lá. E para 27 minutos, daí tem que ver o Dzinho, D07, e está aumentando ou diminuindo aqui para 20 horas. Vamos ver, a gente pega 20 horas,
Aqui, ó, 44,3, 45,1. Está aumentando. Então, para o valor 0,7, eu vou entrar lá em 27 com 0,7. Para Sol, aqui entro aqui, 0,7 vai dar 0,3. Então, mais 0,3. Olha lá, a hora do cronômetro, 16 graus, 45,1, é isso, né? Eu peguei, tá aqui, ó, para 20 horas, 16 graus, 45,1. Acho que eu tinha pegado errado, acho que eu peguei para 19 horas, é 20 horas. 16 graus, 45,1. Agora mais, o desvio é 0,7, que está aqui embaixo, né? O Dzinho, certo? Daí eu entro lá na página, correção mais 0,3, certo? Está aqui o valor de 0,7 para 0,3. Então, quem tem alguma dúvida com relação a como pegar os dados no Almanaque Náutico, aqui está bem esclarecido, né? Então, com esses valores, eu somo lá, vai dar 16 graus, 45,4 sul, certo? É o valor que tem aqui. Então, eu lanço lá. Já tinha o meu TI. TI seria o ângulo horário local com lado, só isso, né? Ó, a declinação. Então, já tem a declinação 16 graus, 45,4 sul, e a latitude é a estimada, 24 graus, 18 minutos sul. Certo, pessoal? Agora sim, vamos entrar na tábua ABC de Nori, aqui a nossa, vamos ver. Se a gente entrar aqui na tábua ABC de Nori, onde é que a gente teria que entrar? Primeiro a tábua A. O ângulo horário é quanto? 86. Então temos que procurar aqui na parte de cima 86 graus, certo? Aí começa aí 4, 5, 11, 76, 86. Achei. 86. E na coluna vertical de latitude seria 24 graus. Então se eu buscar aqui 24 graus para 86, vai dar aqui 0,03, 0,02, 0,03, 0,02 para 24 e 25. Aqui está, olha só, tábua ABC de Nori, essa tábua aqui, ó, certo? Aqui, ó, 86 para 87 e aqui 24 para 25, porque a minha latitude é 24 graus e 18. Então, como eu falei, vai ser olha só, aqui é 86 graus e quanto a declinação? 86 e 48,7, é quase 87, né? Olha lá, tá aqui, ó. E aqui diz, A tem nome oposto ao da latitude, exceto quando o ângulo horário está compreendido entre 90 e 270. Então, já sei que a minha latitude é sul, o HL está compreendido entre 90 e 270? Negativo, é menor que 90. Então, o A vai ter nome oposto à latitude, o A vai ser norte, já que a latitude é sul, tá certo? Então, para esse valor de HL, que está aqui, mas está muito perto de 87. Então, ó, só por aqui eu já vejo que vai ser, ó, se aqui as duas latitudes, 24 e 18, entre 24 e 25, ó, vai ser 0,02. Não há dúvida que aqui, ó, vai estar afastado do 86. 86, 48,7, ó, certamente já dá por aqui, eu já veria que a correção de A vai ser 0,02 norte, né? Mas olha, a latitude é 24 e 18, tá aqui, estaria nesse quadradinho, mas como o HL está muito mais perto de 87, né? E são só dois valores, 0,3, 0,2, então não há dúvida, né? Então é 0,02 norte, o valor do A. Por que é 0,02 norte? Porque o HL não está compreendido entre 90 e 270, então o A tem o nome da latitude. A latitude não saiu com o sul aqui, mas o valor da estimada dela é 24,18 sul. Tá certo, pessoal? Então já tem o valor do A para lançar lá no meu. O valor do A está aqui, 0,02 norte. Na mesma página, né? Que a esquerda é o A e a direita é o B. Então eu vou entrar agora lá no B, para aqui, ó. Agora com a declinação, quanto é que é o valor da declinação? O B tem sempre o mesmo nome que a declinação. Quanto é que é a declinação? O HL é isso aqui, 86, 48,7 oeste, né? E a declinação 16 graus, 45,4 sul. Então o B vai ser sul, tá certo? E aqui nós temos então 86 e 87, a declinação está entre 16 e 17. Aqui no caso está mais próximo do 17, né? 16 graus 45,4, está quase no 17. Então, na verdade, eu vou estar praticamente aqui em ponto 31. Ponto 31 o quê? O mesmo nome que a declinação. Declinação é sul, então vai ser ponto 31 sul. Como eu falei, aqui é uma aproximação a olho, pessoal, tá? Não tem um valor exato. Você vai dizer, mas aqui 45,4, ó, a declinação está muito mais próxima de 17. Então, eu não poderia achar outro valor, 45,4. Se for 16,30, eu poderia, é ponto 30. Não, mas é ponto 31. Aqui nesse caso, para esses valores aqui na tábua ABC de Nori, o B será então ponto 30 norte, sul, certo? Porque é o mesmo nome da declinação, tá? Ponto
ponto 31, desculpe, está aqui, ponto 31 sul, ponto 30 se fosse aqui 16 graus e 30, mas como é muito próximo de 17 é o valor que está tabulado, ponto 31 sul, tá certo, pessoal? Desculpa aí se eu fiz vocês confundirem, tá? B, 0,31 sul, tá, lá está. É assim que se tira o A e o B na tábua de Nori. Tem que ter um valor e tem que ter um nome. E aqui a gente vê que os nomes são diferentes. A gente já viu que A mais ou menos B, né? A mais ou menos B, a gente, para nomes de contrário, subtrai um do outro e o valor do maior equivale. Então vai ser, o C vai ser 0,29 sul. Mas vamos lá, olha lá. A tábua é, se A e B tem o mesmo nome, soma-se. Não, o nome tem, se A e B tem nomes contrários, né? A é 002, 0,02 e o B é 0,31. Subtrai-se, então o C vai ser 0,29 e pega-se o valor do maior, que B que é sul. C tem o nome do maior entre A e B, o maior é B entre 31, então vai ser 0,29. A 002 norte, B 031 sul, então 31 menos 02 vai ser 029 sul, certo? Aqui está. Então C 0,29 sul. Quando eu pego 0,29 sul aqui, ó, na tábua C, ela já me dá aqui os valores, ó, 0,29 sul com a minha latitude 24,18, né, que aqui, pô, lá, 22, 24, 16, está muito mais perto de 24, não há dúvida. Então eu vou calcular aqui, ó, esse valor aqui já é o azimuth quadrantal. Já sai direto com o azimuth quadrantal. A latitude é 24,18, então e as latitudes aqui na tábua C, ela pula de 2 em 2 graus, ó, 20, 22, 24, 26, então não há dúvida que ela não está nem próximo de, está muito próximo, muito mais próximo de 24 que de 26, então não tem o que pensar. Se fosse 24 e 55 minutos, a gente, então é 75,3, mas no caso aqui não é, então tá certo? Aqui o azimuth tem o nome de C, o C é sul, e do ângulo horário, como eu falei, que o ângulo horário era oeste, então vai ser sul-oeste, certo? Olha lá, azimuth quadrantal 75,2 sudoeste. Tá aqui, tá tudo explicado na tábua, é só ler, não tem mistério. O azimuth tem o nome de C e do ângulo horário, tá bom? Lá está, 75,2, por que eu tirei daqui? Porque eu entrei com 0,29, que é o valor do C, né? E entrei aqui com o valor de 24 graus da latitude. Na tábua C a gente entra com o valor de C e o valor da latitude, tá certo? Inteiros, valores inteiros de C aqui, da latitude, né? Então com isso eu lanço lá no meu algoritmo. C é 0,29 sul, o azimuth quadrantal tirado da tábua 0,75,2 sudoeste, porque pega o valor de C e o valor do ângulo horário. O ângulo horário aqui, ó, é oeste, certo? Sudoeste. Agora eu preciso transformar esse 0,75,2 sudoeste, lembra? O que é 0,75,2? Parte do sul e vai para o oeste. Quanto é que é o azimuth verdadeiro? Vai ser 75,2 mais 180. Vai dar 255,2, né? 180 vai dar 255,2, certo? O azimuth verdadeiro. Aqui está, 255,2. Agora eu vou comparar com o azimuth verdadeiro, que é 257, né? Lembra? Então, o azimuth observado, calculado 255,2, observado 257. Se o observado foi 257, foi maior, significa que o meu norte da agulha está a oeste, né, do norte verdadeiro, né? Está 1,8 mais para oeste. Então, o azimuth, o desvio da giro vai ser 1,8 graus oeste. Mas o desvio da giro a gente acaba considerando ele só em meio grau, ou seja, ou vai ser 1,5 ou vai ser 2. Como está mais perto de 2 graus, então vai ser desvio da giro 2 graus oeste. É assim que é usado a tábua ABC de Nori. Tem aí tudo no MIGS, tem nesses slides também, bem claramente como é que isso é feito. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a unidade 14.0, certo? Que é cálculo do desvio da agulha pelo cálculo isolado do azimuth. Tá? Faltando apenas 2 unidades de ensino, que vai falar sobre estrela polar e sobre a rotina de navegação astronômica. São 2 aulas pequenas, a gente vai ver que em meia hora a gente vai matar cada aula dessa, mas eu vou dar as 2 aulas para compor aí no QTS as aulas que faltam ainda. Então, com isso, certo? O exercício foi feito. Não tenho que errar, quer dizer, claro, tem que treinar, tem que fazer outros exercícios, tem no MIGS, quem quiser olhar, certo? O sumário dessa aula, então, circunstâncias favoráveis para o cálculo do azimuth verdadeiro, sempre o astro mais afastado possível do meridiano superior do observador, ou seja, no nascer ou no pôr.
Cálculo do azimuth do Sol pelas tábuas ABC de Nuri, fizemos esse exercício aí que está no MIGS, mas é uma forma prática de ver como é que usa a tábua ABC de Nuri, ela realmente tem as capacidades, as peculiaridades dela, quer dizer, que são, cada tábua, 249, a Haller, a 229, todas elas têm são algoritmos, que são para ser usados dessa forma, certo? Então eu expliquei, mostramos como é que usa, fizemos um cálculo inteiro, né, comparando o azimuth observado do azimuth calculado e chegamos no desvio da giro para esse exercício que foi apresentado. Determinação do desvio agulha do Sol pelo azimuth do Sol, tá certo? Então, agradeço a todos vocês, essa aula está encerrando agora. Tá chegando aí a hora de eu pegar o trabalho com vocês dia 17 e dia 22 a nossa prova, se Deus quiser, todo mundo tirando próximo de 10 aí, tá certo? Muito obrigado, atenção aí ao estudo aí que vocês precisam ter, né? E como eu falei, levar o MIGS sabendo o que tem no MIGS, não adianta levar um MIGS sem ter aberto ele. Tem que saber, para você ter dúvidas, eu tenho dúvida, aqui o MIGS é muita coisa, são 800, 600 páginas, então quer dizer, não adianta você na hora querer procurar que você não vai achar. Se você não sabe onde está, não adianta nem abrir o MIGS. Você tem que saber, eu tenho uma dúvida, né? As Três Marias apontando para o norte, vai dar Sírios ou vai dar Aldebaran? Aí eu sei onde está essa resposta, então eu vou lá buscar. Então é só para tirar dúvida. Não adianta achar que, podendo levar o livro vai ser uma goiaba essa prova. Não vai ser não. Então, vocês têm que saber o que está no livro para poder pesquisar. Então, recomendo que só leve o MIGS quem estudou por ele, saiba o que tem nele para poder tirar suas dúvidas na hora da prova, tá certo? Mas tem essa facilidade, eu acho que é importante, é uma prova que vocês quando fizerem navegação astronômica vão ter acesso a todas as possibilidades ali e ter acesso ao livro-texto é uma delas. Tá bom, pessoal, agradeço a atenção dos senhores, né? Vamos nos preparar para a prova, já falei, vai cair uma questão igualzinha que eu dei aí na unidade 9.0 sobre passagem meridiana do Sol, cálculo da latitude meridiana. Vão cair 4 questões de cálculo da correção de altura, da unidade 8.0, e as outras questões vão ser, os outros 4 pontos, né, vão ser distribuídos aí pelo resto da matéria, que eu entreguei a vocês já a orientação para estudo da P2, tá certo? Então, felicidades. Em breve eu estaria aí pegando o trabalho, espero que todos tirem 2, afinal de contas é uma chance de você já sair, né, com 2 da prova, só precisa o resto aí para poder passar. Muito obrigado e até logo para vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, saudações marinheiras.